lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre La Casa de Papel, parte 5, volume 2, porque nessa quarta-feira saiu o trailer final, e gente, que emocionante esse trailer, sério, sinceramente eu não tô pronta pra me despedir da série. Eu sei, todo fã de La Casa de Papel sabe que a série perpetuou mais do que deveria, mas ainda assim, chegando ao fim, a gente não consegue se despedir. Eu acho que é assim com toda série, inclusive série boa, e La Casa de Papel é uma série que empolga a gente e muito. E por isso, nesse vídeo, eu vou falar de todos os detalhes desse trailer, até porque, assim, tem várias situações aí que vale a pena ressaltar, e bem daquele jeitinho que vocês gostam. E óbvio que ainda vai ter muito vídeo de La Casa de Papel, vamos falar de todos os detalhes quando essa temporada estrear. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse trailer ele é super emocionante, principalmente pra quem é muito fã da série, porque é uma despedida. Pode ser uma despedida tanto da morte de alguns desses personagens, porque o trailer dá a entender que alguns podem morrer, mas também porque a gente vai dar tchau realmente pra série, e é tudo muito emocionante, ainda mais que os assaltantes estão muito sensibilizados depois da morte da Tóquio no final do volume 1. E devo dizer também que o criador da série, o Alex Pina, já tinha falado que o volume 2 ia ser mais ação, e o volume 2, apesar de ter a sua ação também, como a gente viu no trailer, também seria muita emoção. E a gente vê exatamente isso aqui. Tem muita emoção nesse trailer com esses personagens. E ai, gente, eu tô muito emocionada. Como eu falei no início, não tô pronta para me despedir. Então vamos começar do começo, falar de todos os detalhes e como eu acredito que pode correr aí essa história, esse capítulo final de La Casa de Papel. Bom, logo no início a gente já vê o professor indo com um Fusca vermelho até o local do crime. Isso, assim, é bizarro, mas é muito interessante essa cena porque a gente vê as pessoas em torno ali do carro apoiando ele, né? A gente sabe que eles têm muitos apoiadores, mas é interessante a gente ter esse momento aí da série porque tem dois momentos muito interessantes. Primeiro, que a gente vê ele nesse Fusca vermelho, que não é um carro que a gente tinha visto até agora. Obviamente é vermelho pela simbologia toda dos macacões vermelhos, de tudo que a série trouxe em torno do vermelho, né? Então ali também é um símbolo de resistência, mas é muito interessante a gente ver que ele tá entrando com a maior tranquilidade. Então eu fico pensando que bem provavelmente isso seja ou parte do plano Roma, porque a gente sabe que ele deu início ao plano, mas também uma forma de barganha, tipo, a gente deixa os assaltantes numa boa se você vier, porque obviamente eles querem o cabeça de tudo, apesar que assim, os assaltantes também deram muitos problemas. Então eu realmente acho que assim, é muito impactante a entrada do professor ali, mas eu acredito que faça muito parte do plano dele, mesmo que pareça de comum acordo com a polícia de início. E olha que importante também, depois que o professor entra, depois a gente tem uma cena que é no local ali, só que é uma cena noturna e tá com muito mais polícia. Então, bem provavelmente, isso é algo que vai durar o dia todo. E o trailer, ele passa essa vibe que tudo vai dar errado. Eu não sei se eu sou uma pessoa positiva, mas eu realmente acho que pode dar bom no final das contas, mas que possivelmente alguns podem morrer e o professor ser pego de fato, ou morrer também, mas eu não sei se todos morreriam de fato, apesar de existir essa possibilidade. O plano, de uma forma geral, sempre foi dado como algo impossível, e por mais que os planos sejam bem bolados, ainda assim era um local muito difícil de fazer esse assalto acontecer e ser bem sucedido. Mas muito do trailer passar essa vibe também é bem no momento em que a Tóquio, ela continua narrando essa história, né? E ela fala sobre decepcionar, encarar aquelas pessoas que você decepcionou. E é bem o momento que ele entra ali com a possibilidade do plano ter dado errado. E ele colocou todas aquelas pessoas ali. E olha, mesmo que confirmado que a Tóquio morreu, afinal no documentário eles se despediram da atriz e tudo mais, ainda assim a gente vê um momento da Tóquio, que eu acredito ser em flashback, obviamente. Talvez seja algum momento em que os assaltantes eles estão lembrando dela, por toda a dor que eles estão sentindo com a perda dela. E também o Palermo chega a falar pro Helsinki que bem provavelmente ele não conseguiria cumprir com a promessa dele, e ele fala que ele conseguiria sim. A promessa dele era tirar ele vivo dali, e por mais positivo que pareça ser, tem um certo momento também que a gente vê a mão do Helsinki, porque esse anel aí é dele, então ele tá
tocando a mão em alguém, bem provavelmente é o Palermo, mas também passa uma sensação que a pessoa tá bastante debilitada. Então eu realmente não acho que o Helsinki consiga sobreviver. E outra pessoa que eu acredito que possa ter uma possível morte aí também é a Estocolmo. Eu já vinha falando isso nos meus vídeos, inclusive do final da temporada, mas principalmente porque a gente vê que tem um momento que ela se esclarece, né? Ela fala que ama muito o Denver, então eu acho que é um momento bem de esclarecimento dela e do relacionamento dela, que vinha sofrendo com alguns problemas, mas quando a gente chega próximo ali do final, a gente vê a Estocolmo gritando e o Denver gritando. Só que olha que interessante, nesse momento dessa cena, o Denver não tá mais no local do assalto, ele tá ali envolto de polícia e parece que ele tá na cabaninha da polícia, onde as pessoas são levadas pra dar seus depoimentos depois de serem pegas ali na cabana. E bem provavelmente ele tava vendo algo que tava acontecendo ali dentro. Pode ser atrelado a Estocolmo, né? Porque ele grita ali, então também pode ser uma maneira da polícia só falar, tipo, ó, fala aí, porque senão quem vai sofrer vão ser seus parceiros lá dentro. Uma possibilidade também é, da mesma forma que o professor entrou com certa folga e liberdade, vamos colocar assim, mesmo que ele esteja envolto ali de militares, que a gente consegue ver, pode ter sido essa moeda de troca. Mas a gente sabe que não tá fácil lá pra eles, porque depois da morte da Tóquio, a gente também viu que o Sagasta e a moça que fazia parte da equipe dele, desculpa, eu não lembro o nome dela, mas eles estão vivos. Eles realmente não morreram ali na explosão da cozinha. A gente já tinha isso confirmado em um outro teaser que teve há umas semanas atrás. E o Sagasta fala que eles entraram ali pra terminar com um assalto. Então é pra isso que eles foram lá. E a gente vê, inclusive, essa moça pulando em cima do Palermo e todos foram pegos. A gente vê uma equipe entrando ali e todos também naquela parte de entrada. O Rio até parece meio rastejar ali na escada, mas eu acredito que isso seja um momento mais inicial do plano, porque nesse trailer mesmo mostra que uma outra equipe vai entrar, não são só os militares, tem equipe que tá toda de preto, que se eu não me engano foi aquele cara que falou pro inspetor que a equipe dele foi quem matou o Berlim. Eu acredito que seja ele nesse momento, inclusive se for outra pessoa, deixa aí nos comentários. E por que eu tô falando que eu acredito que isso tudo seja mais pro início? Porque tem muita história para ser contada e eu acho que, por exemplo, esse momento do professor seja algo mais para os últimos episódios, mais para uma virada aí do plano, até porque a gente vê o Bogotá falando que hoje é o grande dia e ao longo, né, dessas imagens rápidas que passa, a gente vê o ouro ali queimando, então o plano vai ter continuidade depois dos eventos finais ali da temporada. A gente não pode esquecer também que das imagens que já saíram antes, né, a gente viu o grupo falando sobre o assalto, o que fazer. Então eles vão ter um momento um pouquinho mais calmo e também vai ter uma segunda invasão. Lá no sneak peek que tinha mostrado partes de La Casa de Papel, a gente até viu uma explosão. E nesse trailer aqui a gente vê uma mão que tá com um negócio que seria tipo para apertar realmente o botão de explosão. Então vai ter uma segunda invasão além do exército que já tá lá dentro. Então tem muita coisa para acontecer. E né, esse momento que eles discutem, né, o que fazer com o ouro, se de fato entrega para polícia ou etc. E a Lisboa fala que eles não estão conseguindo entrar em contato com o professor. Então, bem provavelmente, ou ele já tá nesse processo de ir pro local, ou ele tá nesse processo de ir atrás da Sierra ou ter fugido da polícia porque eles descobriram o esconderijo lá dele. Então, realmente, ele não vai ser mais tão localizável, tão rastreável, porque o contato que ela tinha ali com ele pelo telefone era no local do esconderijo. Até porque vai ter ainda a perseguição ali da Sierra de carro. Essa cena, se eu não me engano, ela foi vazada, nem era pra ter saído, né? Mas tem um momento que a Sierra, ela escapa do local que o professor tá, junto com Marcélia e aquele senhorzinho, e a gente vê um momento nesse trailer, né? Tem um embate ali entre eles, que é o momento em que ela iria supostamente atirar no Marcélia. Mas é interessante também porque eu acredito que ela consiga escapar e ela pode dar uma dica pra polícia, ou ela dá essa dica pra polícia antes de escapar. Porque em certo momento a gente também vê o Marcélia gritando, falando que a polícia tá lá, e a gente vê um carro preto saindo vazado, que eu acho que é o momento depois que o professor sai atrás do Marcélia, que foi atrás da Sierra. A gente vê realmente a polícia entrando ali no túnel, a gente também vê o professor falando pro senhorzinho que a polícia sabe onde eles estão. Então eu acredito que bem provavelmente essa perseguição de tentar pegar a Sierra, ela vai acontecer
primeiro, depois eles vão retornar e vão perceber que a Sierra deu ali a dica e aí eles vão escapar. Eu acho que a polícia ela realmente vai encontrar o esconderijo, mas não necessariamente vai encontrar ele, porque até mesmo no momento inicial do trailer, que ele vai até o local do crime, ele não tá indo através da polícia, ele tá indo de livre e espontânea vontade, então ele não vai ser pego. Só que é interessante a gente observar também que esse trailer tem dois momentos da polícia chegando em locais. Tem um momento até que a gente vê a Sierra que ela parece estar num quarto de hotel, algo assim, e a gente vê a polícia chegando num local que poderia ser esse tal albergue, inclusive. A gente não pode esquecer que a Sierra, ela é uma procurada, ela cometeu um crime ali quando ela quis falar sobre a verdade, que todo mundo sabia das atrocidades que estavam acontecendo e que ela estava seguindo ordens ali da polícia. Então ela tá sendo procurada e a gente vê um misto dessas duas situações aí. Tanto o professor sendo caçado ali no esconderijo, que aí vem com essas cenas de túnel, quanto também a polícia indo atrás da Sierra. Então, no momento que a gente vê ali a polícia saindo e chegando nesse local, eu acho que pode ser o local que a Sierra se esconde depois ali de dar, de repente, a dica do professor. Pode ser que, inclusive, ela seja rastreada do local, né, que ela deu a dica e alguém reconheça a voz dela. Até porque no momento que a gente vê ela olhando na janela, aparece uma luz tipo de carro de polícia. Então, se eu fosse especular como que vão ser esses eventos, né, eu realmente acredito que, por exemplo, o professor indo atrás da Sierra ali, o Marcélia, também é algo que acontece bem no início, e aí, consecutivo a isso, ela daria dica de onde eles estão, e aí a polícia invade lá, mas eu acredito realmente que eles conseguem escapar, mas que em certo momento vai ser necessário que o professor vá ali, né, pro local do assalto e seja meio que uma moeda de troca e que bem possivelmente pode fazer parte do plano final, era algo previsto por eles. E já do lado ali dos assaltantes, eu realmente acredito que eles vão ter mais de uma invasão. O Sagasta ainda tá ali, ainda tem uma equipe do exército para entrar, a gente vê eles sendo perseguidos e tudo mais, mas também tem um momento que tem uma explosão e que vai entrar toda essa galera aí que tá vestido de preto e que são os agentes de elite e não os militares, né? Então teremos aí dois momentos, até porque esse momento, inclusive, que o professor entra, a gente só vê militar em volta, a gente não vê o exército de elite. Então vai ser algo que vai parecer impossível, eu acho que eles conseguem finalizar, mas ainda assim eu acredito que a gente vai se despedir de alguns deles sim. Inclusive uma grande possibilidade de se despedir do professor. E no meio disso tudo, né, a Sierra vai escapar, mas eu acho que tem grande chance dela se dar mal e ela ser pega pela polícia, como eu comentei aqui. Aliás, nesse trailer a gente vê momentos de flashback do Berlim, então a gente vai ter todo o contexto da finalização ali do plano, a gente tem que ver como que o filho possivelmente vai ser utilizado, assim como a Tatiana. Então tem muita coisa que eles não mostraram, muito provavelmente tudo que eles mostraram tá no primeiro, segundo episódio no máximo. Se tiver algo próximo do final, vai ser um framezinho, talvez o flashback da Tóquio, não sei. Mas a gente sabe que a gente sempre teoriza um monte de coisa e La Casa de Papel ainda assim consegue guardar muitos segredos e muita reviravolta, que é isso que torna a série tão especial e tão empolgante a ponto de fazer a gente chorar no último episódio e chorar com a morte desses personagens e chorar com a possibilidade de muitos deles ainda irem, porque, como eu falei, né, eu realmente acredito que a gente vai se despedir de mais alguns aí sim. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês separaram nesse trailer e fala o quão empolgado ou despreparado você tá pro último volume de La Casa de Papel. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!